Então, se precisa tovandi, vou ficar alegre onde estamos, todos a Bíblia na missão, para pegarmos nas nossas Bíblias, totanga malubana nzambe, para lermos a palavra de Deus. totanga na livre de Jean, Estamos no livro de João, chapitre 15, capítulo 15, tobanda na verset 9, a partir do 9 versículo, petosuka na verset 16. e vamos terminar no versículo 16, Bientôt retina 17. ou até 17. Pona to comprendre malamu nini nzamba lingalo bila bisobi. Para entendermos muitíssimo bem o que Deus quer nos falar. Poto comprendre maloba oyo nzamba bongisi na poka lelo pona biso. Para entendermos a palavra que Deus preparou para conosco nesta tarde. Natangi na français. Leu em francês. Bible dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demanderez au Père en mon nom, il vous donne. Ce que je vous commande, de vous aimer les uns les autres. Amen. Amém. Merci beaucoup, Vandanayo. Obrigado por sentar. Donc, nous allons parler sur le preuve de l'amour. Queremos falar sobre a prova de amor. Bolingeza kolobate, O amor não é falar, mais bolingeza kande na misala. mas o amor é nas obras. Bato mingi ko koloba na lingio, Muito pode falar que eu te amo, mais na réalité lingio te. porém na realidade não te amo. Pour ceux qui muta lingi mutu, Porque se alguém amar o outro, bayeba kana musala. e sabe-se mesmo a partir das obras. Mais to kote ne pensa ba chrétien bazana bolingote. E para ver se os cristãos não têm amor, Na lingi na comparer ba chrétien quero fazer uma comparação entre cristãos, na bande ko na biso ba musulman. os nossos irmãos muçulmanos. Ba musulman serait comme era prière. Os muçulmanos chegaram na hora da oração, Ba yebi ba loi na bango. conhecem as suas leis, Ata bande ko teka, mesmo se estão a atender, awoyebi sayo vai te falar, na lingi na sambela. quero orar. So ko zela, Se vai esperar, ozele. pode esperar. So ko zela te. Se não vai ter paciência, Yedo ko sombe pa mususu. vai comprar outro sítio. Apoyo ka personne te, Também não vai sentir vergonha. atonta tapi na ye, Vai meter seu tapete, asambeli, vai orando, so asisi ko sambela, se acabar de ça va orar, continuer koteka. e vai continuar a atender. Et soki eza mokolo na ye ya losambo, Se é o seu dia de oração, aosala mosala te, não vai trabalhar, akotika nyonso, vai deixar tudo, mpo akende na rencontre ya nzambe na ye. e para ir ao encontro do seu Deus. Wana ezolakisaka mutu wana azotosa makambo oyo eza na kati ya religion na ye. Isto está a mostrar que esta pessoa está a obedecer às normas da sua religião. Aza mpe na oyo babengi l'amour de sa religion. E tem também aquilo que chama o amor da sua religião. Mais so totali bana nzambe, Se virmos os filhos de Deus, ezalaka toujours le contraire. ça é o contrário. Mokolo ya losambo, De oração, ye azosala makambo mosusu. e ele a fazer outras coisas. Na ntango balinga bazosambela, Enquanto os outros orar, ye aza na losambo te. e ele não está na oração. Na ntango balinga baza na rendez-vous na nzambe, Quando os outros têm um encontro com Deus, ye aza na barendez-vous e mosusu. ele tem outros encontros. nayebi te soki moto wana kolobaki nalingaka nzambe. Não sei se aquela pessoa fala que eu amo Deus. Yesu azosola na bayekoli,
Jesus a conversado com os discípulos. Ils ont parlé sur l'amour. Falava sobre amor. Mais dans la Bible, E dentro da Bíblia, comme dans la Genèse, a partir de Gênesis chez l'Apocalypse, até uma revelação, ils ont dit sur quel moment? estamos ensinando sobre uma coisa: L'amour. o amor. Dans côté l'amour, Para ver o amor, ils ont un quê? uma pequena palavra, Mais pas de conseil à monter. mas não conseguimos de cumprir. Mais c'est là où on a un bébé. Só cumprimos nos lábios, Mais dans mon thème, não no coração. et c'est que nous connaissons Jésus. Havia dia Jesus, Azul para les pharisiens. falava aos fariseus: Ce peuple este povo même me ama, mon nom. Baza ko norenga estão a me orar lambebo. e nos lábios, Mais mitema na bango, mas no fundo dos seus corações, mitema na bango, os seus corações eza musika nanga. estão afastados de mim. C'est-à-dire bazo linganga avec hypocrisie. Estão me amando mesmo, estão fazendo fingimento. Dans le vrai amour, No verdadeiro amor, hypocrisie ezalaka te. não há a hipocrisia. Kuna ezalaka na vérité. E ali mesmo tem a verdade. Même si oblessé yo, Mesmo assim, vai mesmo de mais tudo. la même sur vérité. Mas vou te dizer a verdade. C'est ça le vrai amour. Isto é o verdadeiro amor. Hypocrisie ezalaka te. Não há hipocrisia. Yango soki otali bolingo ya Nzambe envers biso bana na ye, Quando vai ver o amor de Deus na volta do seu povo, eza na hypocrisie te. não tem hipocrisia. Mais biso Mas nós, vis-à-vis ya bantu mosusu diante das outras pessoas, ozala na hypocrisie. temos mesmo a hipocrisia. Ozoloba na ye je t'aime, Estamos falando que eu te amo, mais au fond de ton cœur mas no fundo do teu coração, ebikela olingaka ye te. tu sabes que não me ama. De bolingo wana E aquele amor, ezaka ya mbebo, esses são os lábios. eza bolingo solo te. Não é o verdadeiro amor. Wana eza bolingo ya intérêt. Isto é o amor com interesse. Mais le vrai amour O verdadeiro amor ezalaka na intérêt te. não tem interesse. Bolingo ya solo O verdadeiro amor, yango tolingi toyekola lelo. é isso que queremos aprender hoje. Le preuve de l'amour. As provas de amor. oyeba mpena soki ozalaka na bolingo ya solo mpa Nós sabemos se tu tens verdadeiro amor. bato balobaka ke nalingi. Muitos falam que eu amo. Mwasi akoloba na mobali na ye je t'aime. A mulher fala no marido que eu te amo. Mobali mpe akoloba na mwasi ne je t'aime. O homem também idem. Mais soki otali makambo bato yango bazosala Quando nós olhar o que estão a fazer ezolakisaka il n'y a pas d'amour. e está a mostrar que não tem amor no eles. tokoyekola na kati ya bible E vamos aprender dentro da Bíblia. na makambo oyo bakomeli biso na kati ya bakomi Daquilo que escreveram dentro da Sagrada Escritura. eza masolo te, Não é uma história. eza masapo te, E não é também uma aventura. mais ezali vérité. Porém é a verdade. E vérité A verdade. bakabola bango te, E não se separe. il faut loba yango. Deve falar. soki bato akolinga yo Se vão te amar. mpo yo olobi vérité, Porque tu falaste a verdade. nzambe ozwa lokumu. Que Deus seja louvado. soki bato bakoyina yo Se vão te odiar. mpo oyebisi ye vérité, Porque falaste a verdade. eza problème te, Não há problema. mais l'essentiel O essencial. yo oyebisi ye vérité. Tu falaste a verdade. O bibelo A Bíblia diz. soki ozomona mutu azokende na nzela ya kobunga Se estás a ver alguém que está tropeçando bongo yo obingisi ye e tu lhe salvaste ozongisi ye na nzela, e fizesse voltar no meu nzambe caminho akobetela yo maboko. e vão aplaudir para ti. Yesu Jesus azoloba na bayekoli a falar aos discípulos ayebisi bango disse neles lokola papa alingaki nga, como o Pai amou nga mpe nalingi bino. e eu também os amo. Mais Yesu ntango alobi nalingi bino Mas Jesus quando fala que eu os amo, ezalaki ya mbebo te, não foi nos lábios, ezalaki na motema na ye. foi no seu coração. Le premier preuve de l'amour, A primeira prova de amor c'est le sacrifice. é o sacrifício. Est-ce que vous entendez? Será que está me ouvir? Soki olingi, Se tu amais, il faut ondima sacrifice. deve aceitar o sacrifício. nalingi nazwa nanu exemple moko na ancien testament Dou um exemplo no Antigo Testamento. avant tokota no nouveau testament. Antes de entrar no Novo Testamento, Nzambe Deus akeli mokili, criou o mundo. atie bato na mokili, Meteu as pessoas no mundo. apesi bango baloi
Deu-lhes as leis, mpe ayebisi bango falou nelas, ndenge bakomi na kati ya bible conforme está escrito na Bíblia. soki bolingi nga nzambe Se me amam, meu Deus, bobomba mibeko na nga. e guardam os meus mandamentos. Moto ya liboso bayebisaki ye A primeira pessoa que tinha falado ezalaki Adam. foi Adão. Après Adam apesi formation na Eve, E Adão transmitiu a informação na Eva. mais bolingo bazalaki nango vis-à-vis ya nzambe Porém, a morte tinha no diante de Deus. mokolo mo babebisaki Dia mesmo parce que babombaki te makambo nzambe ayebisaki bango. que não conseguiram de guardar os mandamentos. Nzambe Deus aye kotala bango ndenge amesaki kotala bango e veio visitá-los conforme que era costumava de visitá-los. par manque ya respect ya makambo nzambe ayebisaki bango Pela escassez do respeito daquilo que Deus tinha dito neles, etindi babanda kobatamaka nzambe. ele lhes mandou para esconderem Deus. mais liboso bana kobatama nzambe te, Mas no princípio não se mais esconderam. ti nzambe aye E quando eles vieram, atuni Adam perguntou a Adão: oza wana onde estás? alobi nabatami Falou, me escondi. mpona nini Por quê? ami mwasi A mulher oyo opesaki nga que tu meteste ao meu lado, apesi nga mbuma mpe na lie e ela deu-me a fruta, eu comi. elisolo ezalaki molai E a conversa foi muito mais longa. mpo nzambe alakisa bolingo na ye mpo ya moto akelaki E Deus, para mostrar a sua amor, uma pessoa que ele criou, ake abomi nyama matou o animal. aye abomi bolumbu na bango E veio mesmo, cobriu a sua aye maldade. kokubrir mabe na bango E ele envolveu mesmo o seu mal. yango bolingo solo É por verdadeiro amor. ebombaka bafuta baninga E esconde as faltas dos outros. mais ikoloba te E não vi falando. soki nabomi futi na yo Se eu vir mesmo a nankuraje osalaka mabe eu para me incentivar a fazer o mal. naboyi bato mosusu bayeba Não quero que a outra mais saia na mabe oyo osali no mal que te fizer. naoyeso verité. Vou te falar a verdade. est-ce que ozokomprendre Será que estão me entendendo? naboyi na publie pa bato mosusu E não quero divulgar nas outras mais pessoas. na mabe onga namoni Mas daquilo que eu vi, nakoyebisa yo vou te falar. nakoloba na yo Vou falar. mabe oyo osali Conforme o que fizeste. mais nakende koganga te ya publique mabe oyo osali Mas não vou publicar. yango wana esika bible ezoloba l'amour couvre. E ali que a Bíblia está falando que o amor cobre muitas faltas. elingi koloba ndenge namona mabe na bombi bona tikokola mabe wana E não implica dizer que eu vi mesmo teu mal, mas vou te esconder, não. yango makambo yesu asalaki epai ya mwasi oyo bayaki kokanga franka deli d'agriculteur É isso que Jesus tinha feito nesta mulher adultera. bato nyonso balingaki akufa Todo mundo quis que ela morra. yesu akouvrir lisumu Jesus cumpriu mpe ayebisi ye e falou nela. lelo obiki Hoje está salvo. me kende kozongela ngo lisu te Porém, vai, mas não peca mais. omokolo kozongela O dia que vai liwe ekozwa yo a morte vai te atingir. nzambe andimi asakrifie Deus aceitou esse sacrificar eloko uma coisa mpo ayeba kobomba mabe na moto é para saber cumprir a maldade da me pessoa. malgré nzambe akovraki yango Apesar disso, moto azwaki ka punition a pessoa foi castigada. ndenge balobaka qui aime bien Conforme se falou, quem ama muito châtie bien e também deve ser castigado. eza ndenge yo olingaka mwana Porque tu amas a criança asali mabe e ele cometeu yo mpe etumbu te e você não lhe castiga, olingaka ye te não lhe ama. nzambe ndenge alingilaka yo Conforme que ele te ama, yango ndenge akopesula etumbu é isso que ele vai te castigar. est ce que osomaka Será que estamos ouvindo? degro nzambe alingilaka yo O grau que Deus te ama yango degre akopesa etumbu é o grau também do teu castigo. osomo ozosala mabe Se estás a cometer nzambe akipaka yo te e Deus não te liga, owa mwana ne te não é filho mpe dele alingaka yo e te também não te mosoki alingaka yo se é te amar akobeta yo e vai te castigar. ozonga na nzela E para ser para voltar no caminho. nzambe asakrifie Deus sacrificou me apesi mpe etumbu e também castigou mais. mpona sacrifice wana ekenda pamba te Porque aquela sacrifício não se po mbala nsima moto azongela te porque depois não cometer mais. deuxième exemple Segundo exemplo, epai ya ndeko na biso abraham ao nosso pai Abraão. abraham nzambe ayebisi ye Abraão, Deus disse, na nzela ya sala no caminho da sala, nakofulukisa moke e eu vou encher o mundo. etango nzambe apesaki ye promese
Quando Deus prometeu, Abraham azalaki na 75 ans. e Abraão tinha 75 anos de idade. bazeli bane promesse ezokokisama te. Esperaram, não havia cumprimento da promessa. Ti Sara Até que a Sara ayebisi Abraham falou no Abraão, mpona tozwa ata mwana porque para ter filho, ngai Sara eu a Sara nandimi aceito. ozala na mwana mosala. E para ter mesmo esta empregada como mulher baye kobota Ismael. e geraram Ismael. Na kotala boye Para ver assim, Ismael aza mwana liboso Ismael é o primogênito ya Abraham. do Abraão. Mais lokola bimaki na nzela ya Sara te, Mas como que ele não saiu da vida Sara? selon promesse oyo nzambe alobaki, Segundo a promessa de Deus, nzambe azoconsidere Ismael lokola mwana ya promesse te. o Deus não está considerando Ismael como filho da promessa. Azoconsidere oyo akobima na Sara. E ele considera quem sai lá no caminho da Sara. yango bitumba ezalaka ti lelo na Israel. É por isso que há duelo ou luta até hoje em Israel Entre bapalestinien entre os palestinos, oyo baza descendant ya Ismael os que são descendentes de Ismael, na baisraélite oyo baza descendant ya Isaac. os israelitas que são descendentes de Isaac. Bango mibale baza bana ya tata moko mpe mama différent. Ambos são filhos do mesmo pai, mas mais diferentes. elingi koloba ke Isto é, baza bandeko são irmãos, me babomanaka. mas se matam. E na kati ya promesse Dentro da promessa, ntango Abraham akokisi 100 ans, quando Abraão totalizou 100 anos de idade, c'est-à-dire que 25 ans après la promesse, 25 anos depois da promessa, Sara aye kobota Isaac. a Sara deu a luz ao Isaac. Mais nzambe ayebisi Abraham, Deus falou a Abraão: donne-moi ton fils, dê-me o teu filho, ton unique, o teu único, le fils que tu aimes beaucoup. o filho que tu ama bastante. Mais je totali na Bible, Nós vivemos na Bíblia. Abraham azali na bana boto. Abraão tinha quantos filhos? Bana mibale. Dois. Mais nzambe azoloba donne-moi ton fils unique. Mas o Deus está falando: dê-me o seu filho único. Comment nzambe okosenga fils unique pour te nazala bango mibale? Como que Deus pode pedir um filho único, mas não pode ter dois filhos? Nazala bango mibale. Tem dois filhos. Il a kololoba kombo Pode falar que não. ya moto esengeli na pesa É aquele que é postado. lokola ezalaki na bizaleli Como que foi orado? sacrifice Sacrifício. il faut pesa mwana liboso Deve sacrificar o primeiro. esengelaki ezala Ismael nde basakrifie. Isso foi preciso que Ismael que deveria ser sacrificado. Mais nzambe alobi Israel te, Porém, Deus disse não é Ismael. Ismael ye te lesengeli okende kosakrifie. Não, Ismael que deve ser sacrificado. nalingi openda Isaac E eu quero o Isaac. na kotala boye soko misi nzambe ye bonso apemisi mibeko Para ver se o próprio Deus também estragou mesmo a lei. parce que selon la loi Porque conforme a lei, ezalaki mwana liboso foi o primeiro filho. ye nde esengeli topesaka mpenza. E ele que deve ser sacrificado. Isaac Isaac. abotami nsima ya E Ismael ele foi nascido a esengeli nasakrifie Ismael. E ele deveria sacrificar Ismael. eti lelo Até hoje, etiaka confusion. dê a confusão. bandeko na biso bamisimo balobaka sacrifice bapesaki ezalaki Ismael. Os muçulmanos falam que não, aquele sacrifício foi Ismael. Mais nzambe asengaki Ismael te, Mas o Deus não pediu Ismael. nzambe asengaki nani? O Deus lhe pediu quem? Isaac. Isaac. Abraham azwi mwana Abraão pegou o filho. telema alingaki nzambe E sempre que ele amava Deus, ayebisi Sara te, não avisou a Sara. oyebi soki bolingo ozala mwana moto, Sabe se a morte tem por so vir. olingo ozala sacrifice Se tu queres fazer um sacrifício, kotunaka bato apene te, não pergunta os que estão bato orando. apene Os que estão orando. bakoki koboyisa ozala sacrifice. E podem te fazer negar a sacrificar. Abraham atunaki conseil te, Abraão não pediu conselho de ninguém. atuni ya mwasi te, Não pediu da mulher. atuni ya bakolegi te, Também não escolheu. atuni ya bana misala te, Não perguntou também do Senhor. atosi mokongo ya E nzambe. ele obedeceu a voz de Deus. Parce que Bible elobi A Bíblia diz: soki bolingi ta se me ama, botosa miloko ta obedeça a voz de bokomba Deus. yango Então é oyo bom. nga na koloba Chama o tempo canzinho. bosala.
e façam. Abraham azwi Isaac, Abraão pegou o Isaac, azwi moto, pegou o fogo, azwi bakoni, as lenhas. bazokende. Aí, Ntango bakomi plene wana, quando chegaram perto, atali na mosika, olhou de longe amoni Morija. e viram a Morija. Ayebisi basali. E falou nos seus Não. vocês fiquem aqui. Ngai na Isaac, E eu junto com Isaac, toke na ngomba, vamos aí na montanha topesa sacrifício para Nzambe. para sacrificarmos a Deus. Mais ntango bazotambula, E quando iam, yoka question mwana. ouça a pergunta da criança. Papa, Pai, papa azokisi ngai yo mwana ngai. pai aceitou eles. Mais tozokende vers ngomba, Mas vamos na montanha, pela montanha. bakoni yango, As leis estão aqui. moto mpe yango. Então o fogo está aqui. Bongo sacrifício tokopesa eza wapi? Agora onde está o sacrifício? Vamos sacrificar. Yoka réponse, Ouça a resposta. Nzambe akopesa. O Deus vai dar. Mais na motema na ye, Mas no seu coração, ayebi sabe ke sacrifício oyo que este sacrifício. ezaka yo tozotuna na mutuna. É só você que me perguntar, é você. Le fils unique O filho único oyo azwi na kimobange, que concebeu na oyo sua bazeli pendant 25 ans ya promesse. esperando durante 25 anos da promessa. nalingi na biso eloko moko, Quero te dizer uma coisa. soki nzambe alaki yo Se Deus te prometer, koende ye te mpona kotokisama, não lhe ajude para ser cumprido. ozokanga Estamos ouvindo? eti na ende nzambe Para me ajudar em Deus. lokola alobaki ezowumela, Porque ela falou está demorando. tika na ende ye. Deixa ele ajudar. Abraham O Abraão ayendaki nzambe ajudou Deus. mpona bilaka oyo nzambe alobaki epa na ye. A promessa que Deus lhe tinha prometido. azeli promese Esperou a promessa. amoni ezokokisama te, Viu que nós estamos alobi nakende na Egypte, falando que vou para mim no Egito. mitiaki na Egypte Quando no Egito, ye moko ele pronto. abebisi promese, E ele estragou a promessa. ayebisi mwasi Falou na mulher. mwana mboko oyo Neste país, wa kitoko és bonita. kitoko na yo A tua bonita. ekokomisanga E pode me fazer matar. ndenge tozokota Quando está o ano, loba nga yaya fala que eu sou o teu irmão. ye moko abebisi bilaka Ele próprio po ganha. esika afandaki azozela, E onde estão as pedras? nzambe ayebisaki ye Deus me falou. longwa na ndako na yo, Sai da tua casa. longwa na famille na yo, Sai da tua família. ende bisika nga nzambe na kolakisa yo Vai onde que eu vou te kuna levar. nde E ali, esika bilaka ekokokisama. e ali tu vai ser cumprido. Me ye azelaki te Ele não está. afandi na nde 203 ans Estou com 1 ano, 2 anos, 3 anos. na banzala oyo Esse é fonte. nga na kofanda wa te Eu não posso viver aqui. tokende Egypte. Vamos no Egito. Etango bakomi na Egypte Onde chegar no Egito, nakosomba na kosala ko te, não posso fazer aquela burrice. nakotikala kosala ko te na bina. Nunca farei na minha vida. soki mwasi akoza kitoko Se a minha soki mulher, bakobomaka mpona eboboma, se vão me matar de nada, mais jamais nakolobaka eza ndenge na nga jamais mpona fará. tala moto mosusu alingi mwasi ndenge ake na ye, Se até amar e gostar dele e vai me levando, nakotikala kosala ko te. nunca farei. Abraham akabi mwasi Abraão ofereceu a mulher. likolo koyede nzambe na bilaka. Por causa de ajudar Deus nas promessas. Sara A Sara, ye bakabi mobali ela também ofereceu. likolo koyede nzambe na bilaka. E para ajudar Deus, por causa do cumprir aquela promessa. Moto abandaki nani? Quem principiou? Abraham moto abandaki, Abraão. ateki mwasi Vendeu. ayede nzambe na bapromese. Ajudou Deus nas promessas. nsima nango Depois, mwasi bamoni bilaka ezowumela a mulher também disse que nós temos sotaka pega só dá. komisa mwasi na yo E toma. nazwa ta mwana Ela pega. etanga nga naboti Crucifixo, Jesus. linti ezoyika mpa sara babandi kocola ye Começaram a tropeçar. koyede nzambe te E não ajudar. selati bilaka ekosala nini. Espera a ser pronta a ser cumprida. nzambe ntango bakomi na morisha, Quando chegaram em origem, abrahamu Abraão abongisi holocauste, preparou o holocausto, azwi mwana pegou o filho, akangi basinga ele amarrou mpe atie ye wana. e ele estendeu. ntango azwi mbeli Quando pegou a faca po akotisa mwana na motema para faquear o filho po asakrifie ye, e vi que ele sacrifica. mpe ti azokende na nzela E quando ia ao caminho, azali komiloba ye moko. falava por si. nzambe Deus apesaki ngai elaka me deu a promessa na nzela ya Isake. no caminho de Isaac.
akofulikisa mokili. E ele vai encher o mundo. Mais azosenga nyonso Isaka ngo ndenge nini. E como que eles querem pedir mais o mesmo Isaac? Eza na secret mu Esaú. Tem um segredo, Xará. Oyebi nguba. Sabe e sabe amém? Nguba. Jibolo. Jiguba. Jibolo, amém. Soko zinguma ngo moto. Se você pegar o mesmo no grão. Soko ninguém se multiplier. Se tu quiser que aquele grão se multiplique. Esse é o nguba nessa. O que ele pode fazer? Il faut l'onango. Deve semear. Mais soko loni. Mas se semear. Esse é o logo muito possível na nguba wana kwa repoti. É uma coisa que vai acontecer naquela renda. Esse é o nguba kufa. Ela mesmo deve apodrecer. Osuna componente mais kufa. E deve morrendo. Você nem pode botar te. Porque se apodrecer não vai. Esse é o nguba wana kufa. Em primeiro lugar ele vai morrer. Ce qui pouvait couper. Quando morrer. Et se diviser en deux. Il va se diviser. Na katikati ya nguba wana. Il va sair. Politiki wana. E aquela Tanto kopusana. Quando vai crescendo. Nguba oyo ezalaki kokabwana. E essas voix que estavam nem divididas. Ekotikala. E vai ficar. Bona lititi oyo ebimi. Porque aquela nguba ebele. E vai vir muito amigo. Ele coloca ali. O que implica nisso? Sabe o que aconteceu a promessa? O Deus deu a promessa. E a multiplicação. Da multiplicação. É que louco wana. A mesma coisa. Olha o que eu multipliquei. Vai pensar não. Vai me dar. Se eu botar só que eu penso todo, obviamente. Depois vai ver será que vai me dar ou não. Só que Abraão boia aqui. Se Abraão negasse. Multiplicação para nascer não salate. E não poderia haver a multiplicação. Não é terrível. Eu vou estar de pé aqui. Nós vamos puxar. E eu sou bicho. Esse foi que não puxou. Será que você sabe que eu sou bicho? Se nós vamos puxar, se não sou bicho, por nós vamos. Porque eu estou falando. Me cate não dá. Dentro de mim. Eles vão puxar dele. Tem muitos bichos. E vão puxar lá nos homens da palmeira. Aquele tal bicho só está a compor mesmo. Nem mais eu não vou ir. Eu faço a palavra. Só que não confie. Se eu morrer, os que estão dentro de mim vão sair. Se eu bimir, se eles saírem, a colheita não dá. Vão mesmo consumir. Mas como a mona é peleona, para ver aquele palmeira consuma pessoa lá, que está muito para ver um bicho. Esse que ele vai sacrificar a cufa. Deve ser sacrificado que ele morre. Se eu cufi, se ele morrer, dentro dele, e vai sair muitos bichos. E a uma camisa vai ser que na Abraão. Ele disse que Deus tinha feito no Abraão. E eu nem sei l'amour, ça sacrifice, e eu explico que o amor é sacrifício, não o amor. E ce que nós vamos se sacrificar. Devemos sacrificar. Só que nós não sacrificar. Se não tem sacrifício, não amor. Bolingo só é sacrifício. O verdadeiro amor tem sacrifício. Sem sacrifício? Sem um sacrifício. Não fala sobre amor. E sacrifício é a bomba manter info emonana. E não é um sacrifício ocultado, mas deve ser exibido. Emonana na missa batunhão. Deve ser exibido mesmo na vida. E a sali sacrifício. Porque ela fez um sacrifício. Sabe que sacrifício é animal? Quando Deus fez um sacrifício animal. Essa é a bomba manter. Não foi ou não foi. Emonana aqui na missa batunhão. E foi mesmo. Sabe a prova ser que sacrifício? Quando Abraão fez. É bomba maquite. Não foi. Emonana aqui na missa batunhão. E também foi visto. E essa lobby. Jesus disse. Se vous m'aimez. Amém. Bongo mimi ko nanga. Igual ao mesmo. Nem papa linga kinga. Ei kana linga ki papa. E eu também amei o pai. Se conta com samba linga disso. Quando Deus nos amou. Bíblia a diz. Na Jean chapitre 3 verset 16. João capítulo 3 verset 16. Tanto samba linga. Deus amou tanto o mundo. Il a donné. Deu. Você vai lá? Bolingo. O amor é pesada. Dá. Bolingo za ko swate. O amor não é receber. Porque fica bolingo ngande na zwa. E é somente a pessoa que gosta de receber. Le vrai amour. O verdadeiro amor. Essa compensa. É dar. Barobi
apesinan Fala que deu. son fils O unique. seu filho primogênito. Yango mpe Nzambe asengaki Abraham le fils É por isso que ele deu oyo olingaka mingi. aquele que tu amas bastante. Oyebi soki Nzambe ayebi si olingo ovandi wana opesa eloko oyo olingaka mingi. Se Deus te falar de negar a coisa que tu amas Motema muito. esala mpasi. O coração dói. Motema eswaka. O coração dói. Nzambe. Deus. Eloko mosusu teka oyo. Na outra coisa só esta. Oyo mosusu ko. Precisa Ezala só. pepele. Tem muitas coisas. Olingaka oyo. Só esta. Bolingo ya solo ya Bwana. E isto eu atento. Eza na sacrifice É o sacrifício epesaka. e dar. Yo kozelaka te bapiaka yo. Tu não espera perdão. Po moto azozwa Quem está recebendo? na moto azopesa Ou quer esperar? nani eza plus grand. Tem um maior. Moto azopesa. Quem estará? Parce que balobi le bonheur Porque as felicidades eyaka te na kozwa não vêm de receber, me eyaka na mas para estender a mão. siko soki ozala na bolingo ya solo E se tiver o verdadeiro amor, opiaka nini o que tu dás? oki kopesa ntango moko na Nzambe Pode entregar o teu tempo a Deus, ndenge bandeko nyonso bamisilima basalaka conforme o nosso irmão muçulmano faz. alingi Nzambe na ye Amor seu Deus. ayebi ke mpona osambela 3 fois Ele sabe que deve orar 3 vezes por dia. na ntongo De manhã na bapremidi e também de Mais n'importe quoi. domingo e também de tarde. alongo osambela mpibi biloko ozama na yeki mpe ete E ele pode orar livremente assim, isso. me ezala yo chrétien soni koyoka Mas se fosse tu cristão, vai sentir na vergonha. bisa bato Na vida de todo mundo. nga nakoka te Eu não vou conseguir. ozala bolingo ya Nzambe na yo te Não impede o amor do seu Deus. il faut pesa ntango na yo mpona Nzambe É preciso que tu entregues teu tempo para Deus. bible elobi A Bíblia diz: honore ton Dieu ora teu Deus de tout ton cœur de todo o teu coração. oyoki e Ouviste? na motema na mo eza te kote na Nzambe nakaboli motema Não, Deus está dividindo o coração. ntango napesi sheri O outro dele, o número ntango napesa yo o outro materiais. ntango napesa bana E também outra Nzambe parte. alobi linganga na motema na yo mobimba Que me ama de todo o teu coração. donc motema no mobimba fo ezala ya nani ya Nzambe Todo o teu coração obedecer a Deus. c'est alors que Nzambe alobaki yo olingaka ye E então que ele fala que tu lhe ama. le vrai amour O verdadeiro amor ezali sacrifice é o sacrifício ezali kopesa e dar. yesu ayebisi bayekoli Jesus falou nos discípulos: nakobenga bino so basali te já não vou chamar mais os seus. eko bayebaka te maître na banga lingeli Uma vez que não sabe o que quer o seu amo. yango nde tozobenga oyo aza mosali ya Nzambe É por isso que chama esse o servo de Deus. mais ere moko Mas umas horas tozosala o Nzambe aboyi estamos a fazer aquilo que Deus não quer. ese na kati eglize oyo basali bazaka misato to mine Será que dentro da igreja só tem 3 ou 4 servos? baza ebele São números. mais na ero baza Mas neste instante, onde que estão? bolingo O amor. eza ya maloba te Não é de falar, mais eza ya misala mas é nas obras. yesu abino kobenga bino so baserviteur Ele te disse: já não vou chamar mais servos, jo nabenga bino bami vou chamar amigos. oyebi soki moto aza ami na nga Se alguém é meu amigo, akoyeba basekre na nga vai ndio conhecer todos os meus segredos. eza moko te Não assim. semona É meu amigo. donc bisika nyonso nga nakendaka ye ayebi Onde quer que eu for, ele conhece. mabe na malamu ayebi O mal e o bem, e ele sabe. il y a une différence entre une connaissance na ami Há uma diferença entre conhecido e o amigo. connaissance Conhecido, toyebani kaka só conhecemos. tokutani na nzela toyebani Eles se encontraram no caminho, ezalaka bami te mas não são amigos. mais na ami Mas o amigo, ezali moto ayebi basekre na nga nyonso e aquele que conhece meus segredos. yesu alobi nakobenga bino so basali te Jesus disse: já não vou mais chamar de mais discípulos, nakobenga bino baami na nga mas vamos chamar os meus amigos. bosala posa na nga
para cumprir os meus desejos. Pour demeurer nangai. Permanece em mim. Bolingo. O amor Eza eloko monene. é uma coisa maior. Et Yesu alobi boye na verset 13. Jesus falou no versículo 13: Il n'y a pas plus grand amour não há maior amor que de donner sa vie e de entregar a sua vida pour ses amis. para os seus amigos. Yango toloba wake sans sacrifice. Et après Paul le bolingo. E eis que acabamos de dizer, sem o sacrifício é difícil de falarmos sobre amor. Solo eza na bolingo solo. Se tiver verdadeiro amor, Eloko misato. três coisas. Eloko misato. E a terceira coisa, Obama koluka etere ya moninga. vai começar a procurar o interesse do outro. Est-ce que vous entendez? Será que está me acompanhando? Obama koluka etere na yo te. Não vai precisar dos seus próprios interesses. Bakomema na Bible na 1 Corinthiens 13. Está escrito na Bíblia, no primeiro de Bible Coríntios. lobi. A Bíblia diz: Mutu aza na bolingo. quem tem amor Akutuka propre etere te. não procura seu próprio interesse, Malukaka etere bantu mas mususu. procura o interesse dos outros. Mais soki yo tala nano Agora veja na vi na yo na tua vida, na ndako na yo na tua casa, bisika yo ovandaka onde tu vives. olukaka etere ya Tu ya nani procura o interesse de quem? ya yo moko te. Não procura o teu próprio. Ere ozolobako soki balobaka ndenge nini l'amour bien ordonné commence par soi-même. Le respect. Hein? Mais le respect vient de Faut yo mona no se servir. Em primeiro lugar, irás servir. Na makambo etali bolingo, Aquilo que diz respeito ao amor, il faut servir les autres. deve servir os outros. Yesu alobi Jesus disse: soki olingi ozala grand na royaume se quer ser maior ao reino, esengeli ozala ndenge o que tu pode fazer? esengeli ozala mwana moke Seja criança obanda koservir bato. para atender os outros. Amour Amor égale servir. igual é atender. Se servir? E atender-se, Non. não. Est-ce que vous Ouviste? bolingo O amor elingi koloba koservir bato. fica a dizer em servir os outros. Mais kose servir yo moko te. Mas não se serve tu próprio. Yango Bible elobi É o que a Bíblia diz. bolingo ya solo Alguém com amor, ezali kose sacrifie mpona baninga mosusu. esse sacrificar é para os outros. Yo lukaka baintere ya yo moko. Tu procura os seus próprios interesses. Bisika otekaka, Onde tu vens, bisika ovandaka, onde tu vives, na famille na yo, na tua na família, église, na igreja. olukaka plus tes propres intérêts. Procuras mais os teus próprios interesses. Wana bolingo te. Não, isso não é amor. Yango Bible elobi oyo azangi bolingo A Bíblia diz: quem falhar o amor, amona Nzambe. não. Oyaka na église eza synonyme te okende paradis. Vir à igreja não é sinônimo mesmo de ir ao paraíso. Koteya Pregar eza synonyme te okota lola. não é sinônimo de entrar no reino do céu. Soki oza na bolingo te, Se não tiveres amor, Yesu alobi Jesus disse: nazalaki na nzala e eu tinha fome, opesika te. não me destinar. Oprekozo kokwama na fulu. Preferiste beber carne na lixeira. Oyopesa bato bala na nzala. Aí dá os que estão, os que têm fome. Oya bolingo Tem amor? oya bolingo te. Não tem amor. Yesu alobi ntango nyonso bozosala na bana mike oyo Jesus disse: cada vez mais que estão a servir essas crianças. ebana ngani yesu bozosala. E em mim que estão a fazer isso. Yesu akotuna mokolo wana Jesus te perguntará: nazalaki kolutu e eu tinha muito, eu era muito. obaesakinga te. E não me fizeram vestir. Combien de personnes yo omonaka baza na bilamba te Quantas pessoas que vejam não têm roupa, yo opesaka bango te tu não tens. me yo tozotiaka bango. Está a desprezar-nos. Wana eza bolingo te. Isto não é amor. Bolingo solo Verdadeiro amor. balukaka betela baninga. Procura interesses dos outros. Ntango azangi elamba Quando ela falta mal, nakobeta ntango atema nyonso bayeba não vão ficar que todo mundo sabe. nabongisi yango E eu vou preparar. nabengi na secret Vou lhe chamar esse igreja. zwa mwa saki oyo Receba esse saco. esika ya kokende kuna Onde ele irá? ye nde mutu akende koyeba eloko nini eza na E kati ela procura saber o que está lá dentro. eza mpe ndenge so napesi ye Ela está mexendo na dentro. bana kotuna ye Vou pronto. mosuna ntango nde ndenge nini Como chama? wana etalinga te Isto não nga l'essentiel nasali devoir o essencial é o fim de dever. yesu alobi Jesus disse: nazalaki na hôpital e estava ao oya céu. kotalaka te Não viesse visitar. na mokolo ya suka No último dia il y aura 7 jugements haverá cinco julgamentos. c'est
ajudar as pessoas. bakosalisa bapays, Vai ajudar os países. bakosalisa mpe yo moko privé. E tu próprio também vai ser julgado no privado. Donc chaque pays est collègue le jugement. Cada país passará no julgamento. Et chaque personne a collègue le jugement. E cada pessoa também passará no julgamento. Et en nous Bible lobby, E a Bíblia diz, nazalaki naza, e eu tinha fome. tiakinga te, Não me deixe. nazalaki koluku, Ele tinha mesmo. akesinga te, E não precisa ver. nazalaki na posa mai, Tinha sede. opesakinga te. Não tem nenhuma gota de Soko água. bazotuna, E depois, yesu tikana koloba boyeko, deixa eu falar assim. mokonela moyolaki na ndako na piati ote. Tem dia que tu vê também na casa não te dei nada. Yesu alobi, Jesus disse, ntango nyonso mai nalekaki, cada vez mais eu passar. lokola moto aliboma, Como uma nova lokola moto akelela, Como alguém te for. opiakinga te, Não me yo deixe. omonanga moto asali te, Existe alguém. opoyinga kutu na miso na yo, Negaste na vista pela vista de Deus. mpo ozalaki na bolingo na nga te. Porque não tinha amor nenhum. Yango, É por isso. awa, Aqui. oya na place te. Não tem lugar. Kende kuna, Vai ali. makambo wana esalama na Bible. Aconteceu na Bíblia. Histoire ya homme riche na Lazare. O rico com Lázaro. Homme riche aza na kongo, O rico com dinheiro. aliaka bien. Come. Mais Lazare, O Lázaro. pauvre, Pobre. malade, Doentinho. na bapota, E também com ila isso. basalite, A roupa suja. asukula kala. E ele não vai. Mais une fois lokotaka bambiloko ezokwea na mesa, Mas ele apanhava as migalhas. bato boni Quantas pessoas oyo azopimela moto eloko akolia oyo akende lobi mpe kotikala na libumu te libela libela. estão negando algo de comer, não são próximos, mas e vão meter na barriga que não vai ter Na descido. mpasi wana Aquela dor. Lazare akufi, O Lázaro morreu. ntango ake Porque ake na felicidade. ele foi na Na nsima na yango Mas depois disso, homme riche o rico, ye bakufi, ele também morreu. epembele ezalaki na bato koleka, epembele E assim sucedeu de muita gente. bamituka ndenge na ndenge. Vários carros. Mais esika azokende Mas onde que ele vai? esika ya pasi, No lugar do tormento. ntango akomi Quando chegou, atala na ntango wana olhou no outro lado, amoni Lazare viu Lázaro na vie ya bien, na boa vida. abi oyo Disse, bom, mipetulu naibiti eu conheço aquele pequeno. abengi Abraham, Chama Abraão. pere Abraham, Para Abraão. pere Abraham, Para Abraão. Abraham atali Abraão olhou. eke Eu quero. peti wana oyo aza pene no wana Aquele menino que está no teu cônjuge. nayebi ye. Eu conheço. Abraham atali Abraão olhou. nani ye Quem é este? teke te Não. oyo mosusu wana opesa eloko sikoyo O outro que acabou de entregar. ye abi ye Sim, é. Lazare atali O Lázaro olhou. abi wi nayebaki yango Se ele conhecia. na malako olokota biloko na mesa na Eu ye apanhava as migalhas da sua mesa. abi Lazare menyuku noza bien Disse, Lázaro agora. ngai awa ntango ya ntange nazomona te Eu aqui mesmo, mas essa alma não estou que nós podemos. ata koto oyo kasimba nazomona te Ou mesmo assim, esta mulher que to sua ndenge nazawa conforme está nazosufrir sofre likolo ya mange na mungu nazalaki nango por causa da falta de amor. namonaki koka bentele na nga E eu precisava somente ngai nalia para me comer, ngai namela para me beber. ngai nalata E eu acho me yo te mas tu não. na neglisaki yo E eu te negligenciei. me lelo Mas hoje, yo ozali bisika bien tu estás bem parto naza perdão lá. ata litaka ya mai Pelo menos uma nazawa vez. ndeko ekauki Para mim, até aqui no lado e está secado. abraham ayebisi ye Abraão disse, esika yo oza onde tu estás? ata bali batangisa litaka ya mai moye koma Esse pingar Exato. na hora de investigar. abizwi Disse, wana wana leso tem razão. soki nazosufrir Se eu estou eza mpona padecendo, kozala bolingo nazalaki nango eu pela escassez de amor, nazomerite mpena nazala awa eu mereço permanecer aqui. Mas perdão, pai, Abraão. j'ai 5 frères E eu tenho 5 irmãos. naza na 5 frères Tenho 5 irmãos. 5 frères 5 irmãos. eza 5 continent 5 continentes. donc naza na mokili No teu mundo. oyo natiki kuna Que eu deixei ali. bongo natiki E a habitação deixou. soki balobi bavivre ndenge na bana kovive Se falar é ligar com falta de vida.
mabaya. E não quer que eles vieram aqui. Bolingo O amor eye kobima na kati ya enfer. saiu dentro do inferno. Bien aimé, Bem amado. l'enfer existe. O inferno existe. Par contre, ça veut dire que l'enfer n'existe pas. Independente do inferno não existe. L'enfer existe. O inferno existe. Soko ozala bolingo Se te. não tiver amor, Ata osambelaka. mesmo que hoje, Ata yo ozalaka paster. esse pastor, Oza évangéliste. esse evangelista, Oza nayebi te nani. não sei quem, Place na yo o seu lugar ekoza na enfer. será no inferno. Parce que Bible elobi Porque a Bíblia diz, oyo ezalaki bolingo quem não tem amor, omona nzambe te. não verá Deus. Yes. Yo lobaka baintere na yo. Só procura seus próprios interesses. Bali oyebi totiaka bolingo me tosalelaka yango te. Pregamos amor, mas não somos capazes de cumprir. Abraham aleli. O Abraão chorou. Non, homme riche. O rico chorou. Ayebisi na Abraham. Falou no Abraão. Tinda kuna. Manda minha Abraham terra. alisomela bila tina mwana kuna ukende te. Abraão disse, se ele mandar, Akolinga te ko souffrance awuti na kuna. não vai querer porque o La bisika ya komi lelo. Se e onde eles estão hoje, Aolinga te. não vai querer. Bazana ba pasteur. Tem pastores, Bazana ba evangeliste. tem evangelistas, Bazana ba tei. ali tem nem pregadores Bayoka. que escutam. Soki bayoki te. Se não vão escutar, Akoya di bayosa. virá onde tu estás. Manque d'intérêt. Falta de Zotala kaka yo. só está olhares. Bolingo ezalaka na égoïsme te. O amor não tem egoísmo. Est-ce que ozolanga? Será que estamos ouvindo? Soki ozalaka égoïste. Se tu és egoísta, Ozala bolingo te. não tem amor. Place na una paradis kozala te. O teu lugar mesmo no reino de Deus não haverá. Ere yango esengeli obongisa. Esta é a hora de preparar-te. Soki lelo obongisi te. Se hoje não preparar, Ata basaleli bapriere ndenge soko sokofiaka bo. podem orar para que como se morrer e vai descansar. Yango na rappele. E por isso eu te Koya na recomendo église. dentro da igreja. Kosambela. Orar, Kozala intercesseur. ser intercedor, Você interpreta. interno, Kozala prédicateur. ser predicador. Yango nati assurance ke nga. Não existe a segurança que eu encarei. Mais le vrai assurance. A verdadeira segurança. Aimé. Ama. Est-ce que oyoki nga? Será que eu visto? Voilà na mokuse. Em breve, Nini nzambe alingaki aza sur le preuve de l'amour. o que Deus queria te ensinar a tu diz respeito à prova de amor? tolobeli ka biloko misatu lelo. Só falamos acerca de três coisas: Sacrifice. sacrifício, Pesaka. dar Pe. Eloko misatu eza nini? e a terceira coisa é o quê? Não procura interesse. Procura interesse. Kolukaka baintere na yo te. E não procura só os seus próprios interesses. Po soki ozoluka baintere na yo oza na bolingo te. Você está procurando seu próprio interesse, não tem amor. Luka intere ya balingamo. Procura interesse dos outros. Tala makambo nzambe abongisaki mpona wana mboka yo ya. Veja aquilo que Deus preparou nesta cara para aqui. alingi sikoyo Ele quer agora que tu, okende na présence na ye que vai na sua presença, oyebisi liloba moko para falar uma palavra na oyo oyoki daquilo que ouviste, na makambo etali bolingo. daquilo que diz respeito ao amor. tosili sikutu nyonso te. Não falamos tudo, tolobika mokie só falamos um bocado na makambo etali le preuve de l'amour. daquilo que diz respeito às provas de amor. sikoyo tala bolingo na yo Agora veja teu amor. ezalaka ya mbembo Será que nos lábios to ezalaka ya solo. ou autêntico? est ce que ozalaka mpe na kati ya basacrifice? Será que tu está também dentro dos sacrifícios? mais soki bolingo eza ya basacrifice te E se o teu amor não é dos sacrifícios, esengeli change. é preciso que mude. soki ezalaki kaka koluka baintere na yo moko Se estava só procurando seus próprios interesses, ntango baninga mosusu bazomona mpasi quando os outros estão a padecer, etali ngai te. isto não me liga. ntango moninga alie te Quando o outro não comeu, etali ngai te. isto não tem ntango nada. mosusu wana aza na souffrance Quando o outro está sofrendo, etali ngai te. não tem nada a ver com na ele. mokolo ya suka Último dia, yesu mpe koloba na yo Jesus também te fala: bisika yo olingi oya awa onde tu queres vir, etali nga mpe te. não tem também nada a ver. ekende na l'autre lame E vai na outra banda. ekote kokende kuna E quando irá sair, ekozala ya pasi. e vai padecer. tala ntango ya koesengeli okobisa Veja o tempo é este de preparar tudo. ozala na bolingo
para ter amor Pe olakisa pa ya bato ke bolingo yango eza. e mostrar às pessoas que não têm verdadeiro amor. Tika te nzambe apambola yo. Deixa que Deus te abençoe. Donc, amini poto vote. Fechamos os olhos para orar.